Antes que a gente entre no assunto de hoje, tem umas palavras que eu gostaria que vocês escutassem. Recentemente recebi diversas críticas e ataques no nosso canal por eu defender certas posições a qual muitas pessoas falam que é uma desinformação ou fake news. Muitas pessoas criticaram o fato que eu não aprofundo os meus vídeos ou nos meus pontos de vistas e que a maioria das vezes eu mostro uma falta de intelecto, porque para eles buscam o debate intelectual e não um debate construtivo, a qual a gente faz de uma conversa entre uma pessoa para outra. A proposta do meu canal não é de ser mais um canal de intelectuais. Se você quiser buscar um canal de intelectual, político, tem vários. A proposta do meu canal é de a gente fazer uma conversa. Eu todo dia gravo um vídeo para vocês, de acordo com as matérias da imprensa e de acordo com as matérias que está disponível para a gente critica, analisa e conversa sobre o assunto. Muitos dos argumentos que eu uso são argumentos que eu tenho guardado durante muitos anos. Por que que eu não aprofundo? Porque a minha função não é politizar vocês. A minha função é de fazer vocês começar a questionar não somente o meu vídeo, mas questionar as matérias e os assuntos que estão sendo trazidos para a gente diariamente, e a partir desse ponto vocês começarem a tomar suas decisões sobre o que está sendo transmitido para vocês. Eu não estou aqui para julgar se a pessoa, entendeu, é intelectual, lorde, que sabe de tudo e até os pontos e vírgulas. Não é o meu interesse. O meu interesse é de a gente ver a narrativa da nossa imprensa, questionar as coisas que a imprensa fala. Lógico, eu não sou dono da verdade. Muitas coisas que eu posso falar, posso estar errado? Pode. Mas como eu sempre deixei aberto aqui nos comentários, eu sempre vou deixar aberto. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, deixa aqui os comentários. Porque é melhor a pessoa chegar e ser franca comigo e mostrar os seus pontos de vista diferentes do que simplesmente chegar e atacar e querer descredibilizar somente porque daquilo que a pessoa acha que eu falei e não daquilo que eu falei. Então, para vocês que sempre reclamam dos meus posts ou cria eternas discussões no Reddit, deixa aqui para vocês, aberto. Mesmo vocês nunca concordando comigo, o canal está aberto para vocês. Esse aqui não é um canal de formulação ideológica. Porque se fosse, eu ia estar falando de vários livros, o qual eu li no passado, o qual eu recomendo vocês lerem e tudo mais. Poderia ter feito isso, mas não. Esse canal aqui é o intuito de a gente comentar as matérias, criticar e dialogar sobre o assunto. E trazer um diálogo. E não simplesmente um ataque só porque eu falei alguma coisa que você ficou ofendido. E para vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou têm assistido com uma certa frequência, eu deixo aqui de novo o convite. Se inscreva no canal. Vocês podem nunca concordar comigo. E como eu sempre falo, eu prefiro ter 1000 pessoas que não concordam comigo, mas respeitam o trabalho que eu tenho trazido, do que ter 10.000 pessoas que concordam comigo por concordar. A discordância, quando é trazido com respeito, eu levo muito a sério. Tanto que vários pontos de outros comentários que pessoas falaram para mim, eu guardei no meu computador para melhorar os meus pontos de vistas e os meus argumentos. Bom, Paulo Guedes quer privatizar os Correios, Eletrobras e o Porto de Santo. Esse é o vídeo que vocês vieram para assistir. Sobre a questão da privatização. Antes que a gente desse matéria, então, eu particularmente defendo o Estado mínimo absoluto.
Estava conversando com o meu vizinho aqui do meu prédio, e aí ele me mostrou uns pontos de vista que eu concordei com ele, sobre os Correios. Que por um tempo eu falei que eu sou a favor da privatização dos Correios, porque os Correios é um órgão inútil. Só dá prejuízo para o Brasil. Mas eu concordei com ele o fato de que, entendeu, não, precisa sim ter os Correios, porque tem uma estrutura aqui no Brasil que as pessoas dependem dos Correios. Aí eu falei assim, não, beleza, então eu vou concordar com você, mas eu sou a favor da retirada do monopólio dos Correios. A Eletrobras é um outro debate mais complexo ainda. Mas o ponto que eu quero trazer é sobre os portos de Santos. Mas antes de a gente falar dos pontos de Santos, vamos ver aqui o que a matéria fala. O Ministério da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje, no dia 10/11, tá, que pretende privatizar até o final do ano que vem os Correios, a Eletrobras e o Porto de Santos. O portfólio do pré-sal petróleo, a empresa criada pelo governo para negociar os contratos da exploração do pré-sal. Ao participar de um fórum promovido pela Bloomberg, o ministro afirmou que a privatização dos Correios deve ser a primeira a sair do papel. Graças a quê? Graças à greve dos Correios. Os grevistas que paralisaram, que ficaram enfim, com raivinha, porque o Estado não quis aumentar o salário deles devido à pandemia, deram o gatilho para o BNDES, junto com o Paulo Guedes, a privatizar. Acreditando que será um leilão de sucesso porque as pessoas estão vendendo pela internet, mas como entrega se você não tem a coisa física? Diz Paulo Guedes, nós precisamos dessa digitalização. Aí aqui eles vão falar mais voltado sobre os Correios. Mas lógico, o vídeo que a gente veio falar aqui não é muito a questão dos Correios e da Eletrobras, é a questão do Porto de Santos. BNDES escolhe o consórcio para estudo de privatização do Porto de Santos. Por que isso é uma notícia boa? Bom, depende do ponto de vista. Eu fui tripulante de navio cruzeiro, trabalhei em navio cruzeiro. Vocês sabiam que o Brasil é o país considerados mais caros do mundo em taxa portuária? E é um dos motivos que hoje, pré-pandemia, tô falando pré-pandemia, tá, gente? Né? Tinha 3 empresas, no máximo 2 empresas que faziam os seus cruzeiros de uma forma permanente. As 2 empresas eram a Costa e a MSC. Lógico, tinha outras empresas que apareciam aqui no Brasil, sim. Tinha Norwegian, tinha. Só que elas não faziam temporada Brasil. A empresa que eu trabalhei anteriormente, a Holland America, ela fazia o chamada temporada rápida. Que é o quê? Quando o navio está indo para entre temporadas, saindo da América do Sul, que geralmente eles faziam o Polo Sul, eles iam, passava no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro para fazer o início de um cruzeiro, que esse cruzeiro terminaria, assim, bem mais provável, lá perto do Caribe, do Panamá, enfim. Eles também faziam alguns cruzeiros no Amazonas e tal, mas é sempre chamado entre estações, e não durante a temporada do Brasil. Então por que é importante a privatização do Porto de Santos? O Porto de Santos é um dos portos mais importantes do Brasil. Primeiramente, para a questão da exportação e importação de produtos. Segundo, é para a área turística. Santos é um dos portos que recebe navios cruzeiros. Uma vez mudando a legislação da taxa portuária e a modernização dos portos brasileiros, começando com o Porto de Santos, o Brasil se torna um país mais atrativo para turistas de cruzeiros, que é uma das indústrias que mais cresce no mundo. Bom, crescia. Por causa da pandemia as coisas mudaram um pouco. Vamos ver aqui o que a matéria fala. O BNDES escolheu o consórcio responsável pelos estudos de privatização dos Portos de Santos.
O vencedor foi DAGNL, eu não sei ler como é que isso aqui certinho, formado por 3 empresas, DTA, Engenharia e tal. A escolha do consórcio é a primeira etapa de uma privatização. A partir daí é feita a modelagem dos processos, ou seja, a forma como a gestão dos portos será repassada à iniciativa privada e só depois desculpa aí, gente, a língua travou. Ocorre o leilão. O início dos estudos está previsto para em setembro e o compromisso é que esteja concluídos no segundo trimestre de 2021. A previsão é que o leilão dos Portos de Santos e de São Sebastião acontece em 2022. Voltando à minha história como tripulante, eu tive em vários portos no mundo. Tive no Japão, na China. E para vocês que acham que eu amo falar mal da China, um dos portos mais impressionantes que eu estive na minha vida dá de 1000-0 a aeroportos do Brasil. O tamanho da estrutura portuária de lá pode caber só de navio cruzeiros 10 de uma vez. A gente está pensando numa média de quase 60 mil pessoas, diretamente e indiretamente, passando por aquele porto. Fora a estrutura de segurança portuária. No Japão, especificamente em Nagasaki, um dos portos que eu estive, que também me impressionou muito, existe toda uma estrutura tecnológica dentro do porto. E olha que não era um porto de embarque e desembarque, não, era um porto de passeio. Considerado um porto pequeno. Tinha toda uma estrutura tecnológica lá. Você podia acessar a internet, você podia, como chama, banheiros de última geração, toda a segurança no redor, e ficava no centro da cidade, onde tinha transporte público que você podia pegar a qualquer momento em qualquer lugar da cidade. Tanto que a distância desse porto até o Museu da Bomba Nuclear era em torno de 45 minutos de ônibus. E eu peguei. Ônibus não, bondinho. Então por que é importante a questão da privatização no Brasil? Primeiro que precisa modernizar os nossos portos. Os nossos portos no Brasil, a não ser com o Rio de Janeiro, que houve, por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, houve uma modernização dos portos, só que precisa modernizar não somente os portos, chamados portos de embarque, mas também tem que ter os portos de desembarque, das pessoas passearem. Os hóspedes estrangeiros, eles têm que sentir-se seguros quando eles vão embarcar no Brasil. Que, infelizmente, isso é um dos maiores problemas que tem no Brasil, a falta de segurança. Além do fato, eu estou pegando o lado turístico, tá, gente? Não estou pegando o lado comercial, não. Que é o que mais dá dinheiro para o Brasil. A questão da velocidade dos produtos entrando e saindo do Brasil. Então, quando você privatiza, assim, na teoria, a privatização dos portos, de Santos especificamente, ia trazer um quesito de modernizar os nossos portos, que precisam ser modernizados. Não basta somente a gente querer ser um dos países que mais exporta no mundo, a gente tem que ter portos modernizados para que o processo de exportação seja também rápido e eficiente. Vamos aqui para a matéria da UOL. A expectativa do governo é de que o investimento privado amplie os investimentos nos portos, dando maior flexibilidade na gestão comercial e aumento da competitividade. Embora os dois ativos sejam estudados simultaneamente, isso não significa que o modelo abrangerá ambos em conjunto. Segundo o BNDES, o início dos estudos é previsto para setembro, com a conclusão, tal como a gente já leu. Com 53 terminais, o Porto de Santos é o maior da América Latina.
O terminal movimenta 134 milhões de toneladas de carga em 2019, com a receita líquida de 967,8 milhões de reais. É muita grana. E aí o Porto de São Sebastião movimentou 740,5 mil toneladas. Aí eu sei que vai vir as pessoas que vão falar assim, ah, mas Oswaldo, a privatização vai só piorar como chama? Os serviços que são prestados. Eu já estive num porto no Vietnã de carga e descarga. Vietnã, tá? Estive num porto lá, que é porto de carga, que é mais barato para navio cruzeiro parar para chamado o desembarque turístico. O porto era gigantesco. E aí, eu não estava trabalhando, eu tinha descansado o dia, não quis sair do navio. Aí eu comecei a observar a infraestrutura que tem naquele porto. Tinha uns 3 barcos de cargas parados perto da gente. Um deles é um barco gigantesco, maior do que o barco que estava trabalhando. E aí eu comecei a ver a estrutura de velocidade de retirada dos produtos e colocar os produtos lá, porque Vietnã é um dos pontos estratégicos para os países que estão importando produtos, como o tênis da Nike. Vietnã tem a fábrica da Nike. Inclusive nesse porto a fábrica da Nike ficava pertinho. Eu não fui porque, enfim, não tinha interesse de sair naquele dia. E aí você começa a observar o lugar com segurança armada, um lugar tranquilo, limpo. Era caminhão entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Toda a segurança estrutural. Num país que não é nem Japão. Que eu fui também num porto de carga no Japão. Um dos portos que a gente parou foi um porto de carga. Que a gente pegava um ônibus e tal. Mesma estrutura. Quando você tem uma estrutura modernizada para carga e para navios cruzeiros, empresas de cruzeiros têm interesse de vir para o Brasil. É isso que é o grande ponto. A gente tem que não só investir na parte da exportação e na eficácia da exportação, que infelizmente no Brasil a gente tem uma carência muito grande na nossa eficácia de exportar. Muitos dos nossos produtos chegam atrasados, ou quando chega, né, tipo, ficam 3, 4 dias parado nos portos. Então tem que ter uma melhoria da eficácia de entrega dos produtos para os navios de carga e uma segurança especificamente para os navios de cruzeiro. Quando você traz essa segurança, os hóspedes que gastam dinheiro, e é muito dinheiro, eles vão vir com muito mais frequência no Brasil. Não só os hóspedes estrangeiros, mas os hóspedes brasileiros. A gente está pensando uma média de 2 bilhões de dólares por ano que a indústria de cruzeiro fatura. Ah, mas esse dinheiro não vai vir para o Brasil, Oswaldo. Vem. Você paga, os navios pagam o que nós chamamos a taxa portuária, que o Brasil é o país que é o mais caro do mundo, a taxa portuária. Vamos aqui na última matéria aqui para a gente fazer nossas conclusões finais. Acordos políticos dificultam o avanço do pacote de privatização, afirma Guedes. Essa matéria é do dia 26/10. Ó, primeira matéria que eu peguei era 10/11. Segunda matéria que eu peguei é do 27 de agosto, tá? De 2020. A terceira é um pouco mais recente, que é do dia... também do dia 27. Tá? Estou falando os dias para vocês entenderem exatamente o meu ponto de vista. Acordos políticos, enfim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a reclamar nessa segunda-feira, dia 26/10,
As dificuldades encontradas para avançar o programa de privatização de empresas estatais. Segundo Guedes, há acordos políticos que dificultam a implementação da política econômica do governo. Não conseguimos, por exemplo, privatizar as empresas. Há acordos políticos que dificultam. Se houve o petrolão na Petrobras, mensalão nos Correios e os escândalos na Caixa, devia estar bastante claro para a população brasileira que a governança está equivocada. De alguma forma, essa nossa dificuldade de criar um caminho de prosperidade em um país rico em recursos naturais está ligada a essas nossas prisões cognitivas. Somos prisioneiros cognitivos de uma visão de um mundo que está hoje obsoleto, afirma Paulo Guedes em evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Por que eu peguei essas matérias mais antigas? A primeira matéria mais recente. E por que eu peguei essas outras matérias? Porque as pessoas que defendem, os políticos que defendem, você pode discordar comigo, gente, não tem problema não, mas os políticos que defendem que as empresas estatais, muitos deles estavam envolvidos no mensalão, estavam envolvidos no esquema da corrupção dos Correios, estavam envolvidos no petrolão, estavam envolvidos em vários esquemas de corrupção. Teve um esquema de corrupção na Eletrobras que, infelizmente, ninguém soube dessa história. Por quê? Porque foi abafado. Os políticos defendem que as empresas estatais continuam sendo estatais. Eles querem, por que eles querem essas empresas estatais? Porque eles vão administrar essas empresas? Porque dá lucro para o Brasil? Os Correios dá prejuízo. O ano passado deu prejuízo, deu um prejuízo cabuloso. Esse ano deu um prejuízo de novo. Os anos anteriores, prejuízo altíssimo. Os Portos Santo não é que dá prejuízo para o Brasil, não, mas é a burocracia e a ineficiência de modernizar esses portos que afasta muitas empresas de querer importar produtos brasileiros via Porto de Santos. E muitas empresas de cruzeiro de trazer os seus navios grandes. Tem navio de cruzeiro que cabe 8.000 hóspedes. São muita gente que pode estar dando dinheiro, emprego para o brasileiro. Muito trabalho que podia dar. Não só dentro do navio, mas fora do navio também, gente. Entenda isso. Navio cruzeiro, você precisa. A equipe que trabalha fora do navio é cabuloso. São os fazendeiros que tem que trazer produto fresco toda semana. São, como chama, segurança. São as pessoas que vão trabalhar no check-in. São vários departamentos que são contratados, terceirizados. E essas pessoas podiam estar trabalhando hoje, se não fosse a burocracia e a falta de infraestrutura portuária brasileira. Eu peguei esse ponto dessa matéria aqui para vocês entenderem uma coisa. Os políticos que defendem as empresas estatais querem ter um caixa 2, caixa 3. Ou vocês esqueceram disso? Ou agora só se lembra só da rachadinha do filho do Bolsonaro? Vocês esqueceram completamente que, entendeu, que antigamente a política no Brasil só dava certo quando você tirava dinheiro das estatais. A Dilma, das acusações que foi feita contra ela foi ela criar artificialmente crescimento no Banco do Caixa Econômica, porque ela tirava dinheiro de um banco e colocava no outro, tirava dinheiro do outro banco e colocava no outro. Para quê? Para poder bancar todos os projetos sociais que o PT tinha naquela época. Se você não concorda comigo, pesquisa essas matérias. Então, tem muito político que não quer privatizar. Especialmente dos partidos do PT, PSOL, PSDB, o povo do Centrão. Não tem interesse. Agora, no início do vídeo, eu falei sobre o meu vizinho, que eu conversei com ele e a gente falou sobre alguns pontos interessantes. Ele falou assim, Oswaldo, os Correios, por mais que dá prejuízo, é um mal necessário. Porque tem regiões que só com os Correios que chegam os produtos.
Eu falei assim, concordo, vírgula. Tem que tirar esse monopólio dos Correios. Quebrar esse monopólio dos Correios. Os Portos Santo. Aí tem que ver os estudos detalhados para ver se dá prejuízo para a economia do Brasil, o valor desses estudos da privatização, se vai dar um benefício para o Brasil, os custos-benefícios, né, digamos assim. Tem que ver também a questão do quanto que vai custar a modernização e o mais importante que o Estado tem que fazer, tem que reduzir a sua taxa portuária. Você tem noção? A taxa é mais barato um navio americano sair de Flórida e ir para a China e fazer um cruzeiro na China e voltar para a Flórida do que fazer um cruzeiro no Brasil. A MSC é uma das poucas empresas que acredita ainda no Brasil, porque sabe que na hora que reduzir as taxas portuárias no Brasil, na hora que começar a aprovar determinadas legislações a favor da indústria do turismo brasileiro, a MSC vai ser a maior empresa no Brasil e uma das maiores do mundo. Porque ela basicamente vai ter o maior mercado de turista, que é do Brasil. O brasileiro gasta muito dinheiro com turismo. A gente só está atrás dos Estados Unidos, de gasto de turismo, especificamente de cruzeiros, essas coisas assim. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, eu penso que a privatização dos Porto Santo pode ser uma coisa excelente. Primeiro porque eu vi que é um porto modernizado, tanto um porto de carga como um porto de cruzeiro. Quando você moderniza esses portos, você cria emprego, você dá oportunidade para as pessoas trabalharem, diretamente ou indiretamente. Você cria oportunidades, você cria vantagens para as pessoas e a cidade vira atrativa. E aí, se fizer o trabalho bem certo da privatização dos Portos de Santo, aí você começa a vir com dinheiro para investir na área turística de Santo, que está abandonada há muitos anos. Aí você começa, aos poucos, a investir nos portos que os navios cruzeiros param. Você começa a investir em outros portos de cargas que pode ser privatizada ou que pode ser modernizada. Que é isso que o Brasil precisa, é a modernização dos nossos portos. Mas, gente, entenda o seguinte, eu não vou aprofundar, porque o meu vídeo não é o intuito de a gente aprofundar o assunto. O intuito dos nossos vídeos é de a gente dialogar sobre a matéria, sobre o que a gente falou sobre aqui. E se vocês querem que eu aprofundo mais, deixa aí o comentário. Como eu te falei, eu não estou aqui para ser um cientista político. Eu estou aqui para ser um jornalista que está vendo as matérias, criticando as matérias e trazendo minha opinião. Estou sendo um comentarista, mais do que um jornalismo qualquer. Mas isso, como eu sempre falo, é a minha opinião. O que vocês acham dessa história da privatização? Você acha que vale a pena privatizar o Porto de Santo? Que nem a gente viu no vídeo? Será que vai dar prejuízo para o Brasil? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e toca o sino de notificação. Independente se você concordar comigo ou não, a sua opinião é importante. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto de hoje. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que você tenha um ótimo dia e até amanhã.